Começamos o Ver Mais com uma boa notícia para quem vive a doença de Alzheimer. Uma pesquisa recente do Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas, em Houston, descobriu uma substância que pode interromper ou prevenir a doença. O psiquiatra brasileiro Dr. João Quevedo, do Instituto de Neurociências João Quevedo e professor da Universidade do Texas, é um dos pesquisadores que assinam o artigo que foi publicado em uma revista científica e que credencia essa pesquisa. É justamente com ele que vamos falar agora aqui no Ver Mais. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade. Demais. Fiquei muito curiosa para saber os detalhes dessa pesquisa. O que vocês descobriram, doutor? A gente descobriu nessa pesquisa que existe uma proteína chamada IL-33, que ela funciona como se ela fosse um coletor de lixo no cérebro, que remove resíduos de células mortas e remove algumas proteínas tóxicas. Sim. Entre essas proteínas tóxicas estão duas, que são as causadoras da doença de Alzheimer, a proteína tau e o beta-amiloide. Então, o que a gente mostrou é que se a gente desativa essa proteína de limpeza, essas proteínas tóxicas, o tau e o amiloide beta, eles se acumulam, levando então ao surgimento de alterações do cérebro que são mais ou menos as mesmas que se vê nos pacientes com doença de Alzheimer. É uma ótima notícia, doutor, porque o mal de Alzheimer, a doença de Alzheimer, é algo que vem crescendo muito, né? E por fato de não ter cura, né? As pessoas ficam, quando recebem o diagnóstico, muito chocadas, enfim. Infelizmente, até o momento a gente não tem cura. Existem atualmente tratamentos que melhoram a função daqueles neurônios que ainda estão vivos, mas não previnem que outros neurônios continuem morrendo e que a doença evolua. Então, a gente acredita que agora, que é a próxima fase da pesquisa, se a gente conseguir desenvolver drogas que ativem essa proteína, a gente pode ajudar a limpar o cérebro dessas proteínas tóxicas e, de repente, retardar a evolução do Alzheimer ou mesmo preveni-lo em pessoas que têm uma tendência de tê-lo. É algo totalmente na vanguarda, né? Exatamente. Tem sido estar lá no Texas Medical Center, que é o maior centro médico do mundo, tem essas oportunidades. A gente consegue interagir com pessoas que estudam coisas diferentes do que aquilo que a gente faz e, juntando os expertises, acabam acontecendo coisas muito interessantes. E nós temos um representante aqui da nossa região, né? Dr. João Quevedo. Que orgulho, né, pessoal? Ver Mais é isso, para contar essas histórias. Doutor João, agora, a que fase? Você falou que tem agora essa nova etapa de pesquisa. Demora muito tempo esse tipo de trabalho? Infelizmente, em ciência, as coisas não são tão rápidas quanto a gente gostaria, em especial em ciência que é relacionada ao cérebro, porque tem muita coisa que a gente ainda não entende. Então, a fase que a gente fez, a gente chama de pesquisa pré-clínica, que é antes de começar a estudar em humanos, e agora a pesquisa deve seguir para a fase que a gente chama de clínica. Tá. Então, a gente agora tem que confirmar em pacientes com Alzheimer que essa proteína faz exatamente a mesma função que a gente descobriu nos modelos celulares e experimentais. Sim, e a previsão daí de quanto tempo? Até que isso seja comprovado ou não e chegue às farmácias, aos mercados, enfim? Nada chega da concepção da ideia até chegar na farmácia num período menor do que 5 a 10 anos. Sim, a gente sabe. Essa é como a ciência funciona e como a ciência funciona mais especificamente na questão das doenças do cérebro. Mas já é uma ótima notícia. É algo inédito, né? É um grande começo. Juntando essa informação com outras informações de outros grupos ao redor do mundo, esses são tijolinhos de uma bela construção que vai ser, em algum momento, poder curar e eventualmente prevenir a doença de Alzheimer. A Organização Mundial da Saúde, eu coloquei agora essa informação, estima que em 2030 haja mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo vivendo com Alzheimer. É o dobro de 2012, mais ou menos uma previsão. É isso mesmo que vocês Exatamente. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais. Então, porque o que acontece é o seguinte, o corpo humano, ele não foi concebido do ponto de vista evolutivo para viver tanto tempo. Então, ao desenvolver a medicina, antibióticos, cirurgias, tratamento do câncer, etc., a gente permite que o ser humano viva mais e, portanto, essas doenças que não aconteciam em pessoas mais jovens, elas passam a acontecer. Então, é um efeito colateral de viver mais. E agora a gente tem que focar nisso, porque não basta só viver mais, tem que viver mais com qualidade de vida. E a gente acaba vivendo mais, doutor, justamente porque a medicina vai avançando junto. Exatamente. E nós estamos contemporâneos, pessoal, a essa questão do Alzheimer.
Alzheimer. Quer dizer, o Dr. Quevedo, que é uma das principais autoridades do mundo, digamos assim. Exatamente, nós estamos vivendo esse período em que as pessoas viver até os 80 anos é normal. Diagnóstico do Alzheimer, né? As pessoas que estão em casa, como é que é feito? As alterações mais comuns que a gente vê é a questão da perda de memória. Tá? Inicialmente, a perda de memória é mais para coisas recentes, tá? Não são perda de memória para coisas que aconteceram no passado, na infância, são coisas recentes. No começo. Isso, tu começa a ter uma dificuldade de aprender coisas novas. Sim. E começa a esquecer onde que tá a chave, onde que tá isso, o fogão ligado, mas ter esquecimentos, aí tu começa a ver numa pessoa. Idade avançada mais esquecimento, é hora de investigar. Quanto antes começar o tratamento, melhor. E tem alguma forma, alguma idade que as pessoas podem já começar a exercitar o cérebro para tentar deixar ele mais saudável possível? Desde que nasce. Ah, é? A gente tem que exercitar o cérebro sempre, sobretudo, os estudos são muito claros, quanto mais intelectualizada a pessoa é, menos sintomas ela tem, porque ela tem mais reserva cognitiva. Então, e qual o melhor jeito de fazer exercício para o cérebro? Leitura. Ler. Leitura. Sair daqui, pegar, ler. Exatamente, se preocupar com as coisas, estar atualizado, assistir o noticiário, saber o que está acontecendo. Muito bom. Sabe? Não ficar alienado do que está acontecendo. Doutor João, foi um prazer recebê-lo aqui, né? Nosso tempo acabou, mas olha, uma boa notícia, uma boa esperança, digamos assim, até coloquei esperança para cura, para prevenção, enfim. Muito obrigada e volte sempre ao nosso programa. É um grande prazer e é importante que todo mundo saiba que aqui na nossa universidade, da Unesc, a gente participa dessas pesquisas, não só com a Universidade do Texas, onde eu estou, mas com várias outras universidades do mundo. É uma grande universidade. Vamos contar todas essas histórias, tá bom, doutor? Muito obrigado. E boa viagem aos Estados Unidos, né? Retorna no final de semana. Exatamente, obrigado.